Olá, eu sou Jéssica Morim, presidente do Conselho Regional de Psicologia em Goiás, e hoje é o lançamento do nosso podcast, o primeiro episódio do Café com Psicologia. Recebo nesse primeiro episódio aqui Felipe Maronese e também como co-apresentador junto comigo, nosso querido assessor institucional, Murilo. Esse podcast tem como objetivo a gente poder trazer você, profissional da psicologia, para mais perto do conselho e também receber aqui pessoas que são especialistas na área para poder conversar com a gente. Vou deixar aqui com que o Murilo, nosso assessor, se apresente para vocês. Olá a todos vocês, ela fala bonito, a nossa presidente, né? Eu vim aqui para ajudar a deixar esse negócio um pouco menos formal, assim, eu vim aqui para ajudar a bagunçar esse negócio. E hoje nós vamos bagunçar muito aqui, mas uma bagunça organizada, tá? Nós vamos falar de psicologia, vamos falar de NR1, Psicologia do Trabalho, com a nossa presidente do conselho e Felipe Maronese, nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Felipe. Gente, que honra, o primeiro convidado do primeiro podcast Café com Psicologia do CRP Goiás. Eu estou muito feliz de estar aqui, tenho certeza que vai ser um bate-papo que vai contribuir muito. E eu fiquei sabendo que podcast bom é podcast que a galera comenta. E aí eu queria fazer um combinado com vocês dois. Vamos lá. A gente vai escolher o melhor comentário do que aprendeu com o podcast e essa pessoa vai receber 1 hora de uma mentoria comigo para acelerar na carreira. O que vocês acham? Claro que sim. Olha, isso aqui não foi combinado e digo que fico com inveja, né? Porque assim, imagino que nós não estamos inseridos Não, eu nesse vou processo. comentar lá no vídeo e eu vou entrar na competição. Mas isso é excelente e serve para só, vamos combinar aqui os critérios, só os psicólogos do 09. Isso. Sim, acho que é uma boa, né? Contando que a gente está começando agora, vamos começar cuidando dos nossos. Exatamente, a gente gosta muito dos coaches. Murilo, já vamos ter que começar com os cortes aqui. Deixa quieto, deixa essa polêmica de engajamento. Deixa a polêmica para lá. Nosso trabalho aqui hoje, então, valorizar o trabalho dos nossos colegas psicólogos do estado de Goiás, mas você pela internet vai ver esse episódio aí em todo o Brasil e pelo mundo por meio do www.youtube.com.br. No canal do Conselho Regional de Psicologia e também a gente vai colocar no Spotify para que as pessoas possam aí acompanhar dirigindo, fazendo um deslocamento. E, de fato, eu fico muito feliz de começar aqui com vocês. Nada melhor, né, gente, que juntar a psicologia com café. Eu acho que é das coisas que a gente mais consome nos nossos dias é o café e aproveito para o merchan, né? A gente precisa agradecer aí ao King Experience aqui em Goiânia que está recebendo a gente aqui para poder gravar esse podcast intimista para vocês e regado a café. Ontem eu estava comentando com o Felipe que se o cachorro é o melhor amigo do homem, o café é o melhor amigo do psicólogo. E aí eu fiz uma emenda. Olha só, já vamos começar com polêmica. Eu disse que psicólogo que não gosta de café não é confiável. Olha só. Eu já disse isso algumas vezes e preciso expor aqui que na nossa diretoria, a nossa vice-presidente Michele e a nossa tesoureira Isadora não tomam café. Ainda. Essa é a minha missão, fazer com que elas tomem café. Nós vamos apregoar a palavra do café especial, por isso estamos aqui no Kings Cafés Especiais em Goiânia, as melhores cafeterias da cidade, então vamos lá ajudar aqui o nosso, como é que a gente pode chamar, o nosso parceiro institucional desse episódio. Exatamente. Mas vamos então àquilo que interessa, de fato nós viemos aqui conversar, que é conhecer melhor Felipe, contar um pouquinho da sua história e, claro, aproveitar esse momento para falar da NR1, que nós estamos gravando esse podcast um dia depois de começar, de fato, a vigorar no país. E vocês conhecem, Felipe, aí a referência nessa área. Vou deixar o nosso assessor conduzir as perguntas até aqui. Quem é Felipe Maronese? Esse nome italiano, com esse rostinho de modelo, quem é Felipe Maronese? Vamos aproveitar que a gente também tem um pouco da zoeira. Ontem mandaram um direct no conselho, né?
falando, eu acho que o corretor, né, perguntando se esse evento vai ser com Felipe Maionese. Olha só. Esse corretor deu uma zoada na pessoa. É ele mesmo. Gente, mais do que falar sobre mim, eu acho que o objetivo desse encontro é que vocês possam enxergar ao longo do nosso bate-papo pontos de fraqueza e de fortaleza. Vocês sabem que eu não vi psicólogos prósperos, eu não tive psicólogos para me inspirar. E hoje, 2026, nós temos tanta gente gigante na psicologia. Então não dá mais para dizer que a psicologia é uma subprofissão, que não é rentável, que não tem mercado. Então, que esse bate-papo não seja sobre mim, sobre a Jéssica ou sobre o Murilo, mas que seja sobre a nossa categoria. É possível sim. Eu nasci pobre, ferrado, gay, no interior de São Paulo, um garoto com uma chance só. Faturei mais de 30 milhões de reais depois que eu larguei a CLT. Como psicólogo, através de atendimentos, dos meus infoprodutos e das minhas empresas. Então eu quero começar dizendo o seguinte, a psicologia é uma profissão potente e ela não é uma profissão do futuro. A psicologia é uma profissão do presente e também do futuro. E aonde há gente, cabe psicologia. Seja uma pessoa ou mais, nós estaremos e é por isso que a gente está aqui para falar de saúde mental no trabalho. Eu tenho 35 anos, me formei há 11 anos, atendo no consultório, e aí eu tive uma trajetória que eu comecei cedo, com 15 anos, como estagiário de RH. Eu ficava lendo currículo impresso em agência de emprego, consultoria, e eu vi uma moça atrás da minha salinha da recepção entrevistando os candidatos. Eu achava aquilo muito chique. Eu achava que ela parecia a Marília Gabriela entrevistando e perguntando da vida. Eu achava aquilo genial. E eu falava, mas você estudou o quê para você fazer isso? E ela falou, eu sou psicóloga. E aos 15 anos eu era estagiário do ensino médio e eu decidi que eu queria ser psicólogo e ficar perguntando da vida dos outros, que eu achava, Tem coisa melhor. Achava que muito interessante. E foi assim que eu caí na psicologia, e eu lembro claramente, Jéssica e Murilo, de quando eu estava no Google pesquisando, né, com a internet discada na época, sobre o curso de psicologia, uma das coisas que eu achei brilhante foi o fato de você poder mudar tantas vezes dentro da mesma profissão. Porque a psicologia, ela é uma pluralidade tão grande que você consegue estar na clínica, ao mesmo tempo ter um braço jurídico, ao mesmo tempo estar no corporativo, ter a divisão escolar, você consegue atuar de um modo multidisciplinar, sem ser generalista e fazer um pouco de cada coisa, mas assim, você consegue desenvolver expertise em outros negócios, não só em um. E eu acho que esse é o ponto que brilhou tanto os meus olhos, e quem diria que eu fiz isso? Eu vim do RH, fui para a clínica, atendi muito, além da clínica, tô no corporativo, tô na educação e continuo circulando. E eu acho que esse é um insight importante que eu quero trazer. Você está ocupando todos os espaços que a psicologia te proporciona? Ou você pega aquele terreno pequenininho e tem um terreno gigantesco para você explorar, e os seus colegas, e muitas vezes o medo faz com que você não explore. Ouvir isso, Felipe, é tão legal, porque de fato, né, as pessoas quando vão fazer a graduação, é muito comum, escolhe direito, porque direito você tem muitas áreas para poder atuar, e você pode ter várias profissões, né, assim, dentro do direito. E a psicologia é exatamente a mesma coisa, né? Você pode ser como psicólogo, ocupar vários espaços. Inclusive, a gente não precisa nem escolher um. Você pode ser psicólogo de várias áreas ao mesmo tempo, fazendo um excelente trabalho. E os psicólogos, às vezes, não levam isso em consideração. Aqui nós, na nossa gestão atual, nós pensamos muito nessa pauta da psicologia como profissão. E ouvir você falando isso é muito legal, porque conta, inclusive, da sua trajetória. Pobre, que conseguiu trabalhar, e com a psicologia conseguiu faturar muito e viver muito bem da psicologia. Como é que você é percebido pelos pares? Você está sempre com psicólogos, né? Como é que os psicólogos veem essa sua trajetória? A gente, quando vai para a internet, os marqueteiros
com todo respeito a todas as profissões, nos ensinam que a gente tem que ter um inimigo em comum. E eu nunca tive isso. Eu vejo que o nosso problema foi o sistema. A gente foi criado por um sistema educacional que nos programou para fazer uma psicologia, em essência, muito filantrópica, o que eu acho uma causa nobríssima. A gente tem que levar a psicologia para todos os lugares, mas ela também é uma profissão. E aí eu queria até te devolver essa pergunta, no sentido hoje você como, né, uma presidente do conselho, como você enxergaria essa linha tênue entre o psicólogo que contribui socialmente, mas o psicólogo que também quer tirar férias 2 vezes ao ano, também quer ter um bom plano de saúde, também quer levar os filhos ou pôr numa escola particular, porque tudo isso demanda um capital na sociedade. Então eu fico muito curioso de entender, porque eu vejo que os meus alunos, eles brigam muito, muito, Jéssica, com essa coisa do eu quero crescer, mas eu não posso crescer. Eu fui ensinado que eu tenho que ser pequenininho. Sim, inclusive essa foi uma das temáticas da minha pesquisa de mestrado, das crenças que o psicólogo tem em relação a si, de ganhar dinheiro com a profissão. Tem algumas características, né, Felipe, que a gente não pode deixar de falar. Eu estou aqui contrariando os dados, mas é uma profissão majoritariamente feminina, né? Aqui eu falo nesse espaço específico da gente, uma mulher, 2 homens aqui, mas é uma profissão majoritariamente feminina, que tem questões voltadas aí ao aspecto do cuidado e da filantropia, né? De que as mulheres precisam cuidar e tem todo esse cenário. E que hoje ainda a gente não conseguiu romper com essas crenças. Mas nós estamos trabalhando muito nisso, né? Alinhados a posturas políticas. O Murilo vai poder falar, né, do movimento que nós estamos fazendo. Mas, inclusive, na semana passada eu pude participar de um evento, inclusive Todo Parque Importa, em que a gente, inclusive, está trabalhando aí frente a mais uma especialização da psicologia para demarcar esses espaços. E foi interessante porque eu estava compondo uma mesa com algumas mulheres que estão na política, inclusive a nossa secretária de governo aqui de Goiânia. E que ela falou uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque está alinhada com o que a gente está conversando. É importante ter psicologia, acesso para todas as pessoas, sim, mas me deixa extremamente chateada, me deixa extremamente, assim, com raiva, quando aparece algum movimento de prefeitura, enfim, de quem é que seja, que fala, agora nós temos esse movimento aqui social, que é o nome que se usa, né, para que as pessoas tenham acesso à psicologia. Aí você vai descobrir, é o psicólogo fazendo um serviço voluntário. Por quê? Né? Será que, de fato, a estrutura pública não tem dinheiro para pagar esse profissional? Eu pouco vejo médicos, por exemplo, nessa posição. É gratuito para a população, mas o médico está recebendo, né? Por que não? Aí soma as nossas crenças com as crenças da sociedade e a gente acaba não conseguindo romper. Mas nós estamos com ações políticas nesse movimento. Murilo, acho que você pode falar mais sobre isso, do que nós estamos fazendo. Isso aqui é um movimento para ajudar os psicólogos a entenderem que sim, eles podem ganhar dinheiro. O Felipe tá aqui para mostrar, né? Tá tirando férias o quê? Quantas vezes por ano? Umas 3 vezes, pelo menos, né? Mas eu fico muito feliz de ver, né, que o Conselho aqui de Goiás, ele tá à frente no sentido de que é possível a gente equilibrar esses pratos entre a ética, a ciência, a atuação, a questão social, mas também da valorização. Eu concordo muito contigo. Por que o médico, ele não presta o trabalho, né, ali, que parece que é uma ação que o Estado está promovendo, mas na verdade vem de uma promoção de uma mão de obra voluntária do profissional, né? A gente, bom, né, eu sou pesquisador na área de história da psicologia e uma das coisas interessantes, como a própria Jéssica falou, é o perfil da profissão. A profissão é majoritariamente feminina. E ela nasce no Brasil muito com essa noção do cuidado, esse cuidado, entre aspas, meio materno, meio feminino e tudo. Então foi uma construção histórica que foi feita na psicologia brasileira. E, interessantemente, outros países é diferente, né? Então você vê os Estados Unidos, você tem um perfil bem mais equilibrado do que no Brasil, mas você tem uma pesquisa, uma psicologia mais focada em pesquisa, também mais focada nos setores públicos, né, e tudo isso. Mas o Brasil é a maior população de psicólogos do planeta. Então nós temos mais de 500 mil psicólogos, né, no nosso país.
E uma das coisas interessantes para ajudar justamente nessa desconstrução, né, é a gente tirar essa ideia do cuidado pelo cuidado, do meramente cuidado, né? Tipo, como se não, você tem que cuidar de mim como se fosse algo abnegado, que as pessoas elas entendem o cuidado como uma coisa que você faz como um favor pro outro. Dado, né? Cuidado. Exatamente, né? Perde o caráter daquilo que é profissão. Então, assim, aquela ideia do... E é muito interessante, até na onda do digital, os psicólogos vão lá e colocam na bio assim, ajudo você, não sei o quê. Eu não ajudo nada, eu trabalho para isso. Porque ajuda é um negócio que você não recebe, né? Você entrega, você dá e não esperando algo em troca. Então, assim, falar sobre a psicologia enquanto profissão e até enquanto conselho de psicologia, nesses movimentos que nós estamos fazendo, envolve comunicar melhor com as pessoas o que o psicólogo faz. Então, quando o psicólogo vem e fala assim, eu converso com as pessoas, eu vou fazer terapia com a conversa. Gente, terapia não é conversa. A gente não cuida das pessoas por um cuidado meramente cuidado. Nós trabalhamos com mudança de comportamento, mudança de cognição, mudança de crença, mudança de afetos, enfim. E, no seu caso, como nós estamos falando aqui, estamos falando de trabalho. Como psicólogo, nesse contexto do trabalho, ele vai... E é interessante, o psicólogo às vezes nem sabe o que é uma NR, Felipe. O que é uma NR? O que é uma NR, Felipe? Perfeito. Norma Regulamentadora 01. Tem sido chamada de nova NR1. Só que a NR1 tem 47 anos. Então ela é uma jovem senhora, senhor, mas não é nova. A NR1 é uma norma regulamentadora que o Ministério do Trabalho inteiro criou há quase 48 anos atrás, com o objetivo de organizar, estruturar, arrumar a casa que eram as relações empregador-empregado, empresa, colaborador, funcionário. Ela nasceu para isso. E aí, ao longo, dos anos, ela foi se atualizando, foram vindo outras normas regulamentadoras e falava-se de saúde mental. Falava-se. Só que, vocês sabem que falar, até papagaio fala. Sim. Falar que, olha, a saúde mental do colaborador é importante. Jéssica, olha lá para sua equipe no conselho. Falar é uma coisa. Criar uma atualização da lei que obriga que mais de 24 milhões de empresas no Brasil façam diagnóstico de 13 fatores de riscos no ambiente, a fim de evitar transtornos emocionais e criar ações contínuas que mantenham o ambiente equilibrado, é uma verdadeira vitória nos últimos 64 anos aí para a CLT, outras relações de trabalho que também se aplica, e para a saúde mental no Brasil. Então a NR1 ela não é nova, ela teve uma nova atualização que entrou em vigor ontem, e hoje, eu posso falar o dia? Claro. Hoje nós estamos gravando dia 27 de maio de 2026, é o primeiro dia da NR1 em vigor no Brasil todo, e você, colega psicóloga, psicólogo, é o profissional mais preparado, mais capacitado para atuar nessa frente. E a Jéssica já viu que eu sou o maior fofoqueiro nesse podcast. E eu vou dar outro spoiler. Provavelmente quando este podcast chegar até vocês, já vai ter saído um negocinho que talvez a Jéssica possa falar mais. De fato, temos um segredo, Felipe, aí com as fofoquinhas, mas vou deixar para contar para vocês ao final, porque é um baita de um presente, né? Então vamos deixar o segredo para o final. Mas, Felipe, conta um pouco pra gente como é que tá sendo, você mencionou, da NR1, falou o que é a NR1 e como é que funciona. E como é que está sendo esse espaço no seu trabalho? É um trabalho muito voltado para que os psicólogos ocupem esse espaço. Como é que está sendo? Olha, a gente está muito contente porque as empresas, de fato, devagar, estão entendendo que investir numa cultura de saúde mental não é custo, é um investimento. Há pesquisas que comprovam, inclusive, que parte, quando você investe R$1, R$5 voltam para o bolso da empresa. A gente pode até deixar o link dessa pesquisa aqui para vocês lerem aí de casa, dos consultórios. Então, as empresas lentamente estão abrindo esse espaço. Quando
o psicólogo está dentro da empresa atuando, eles percebem que a gente tem capacidade de atuar em várias outras frentes. E de um modo muito simples, eu vou explicar como se você nunca tivesse entrado numa empresa. Seu papel é diagnosticar 13 fatores de risco no ambiente e criar ações contínuas que promovam saúde mental. Palestras, treinamentos, workshops, feiras, oficinas de comunicação, oficinas de saúde mental, e existem 13 riscos. Você acha que eu falo um pouquinho deles? Claro, por favor. Bom, deixa eu pegar minha cola aqui, porque não tem como a gente decorar todos eles, são muitos riscos. Mas o que os 13 riscos, quais são os 13 riscos? Assédios de qualquer natureza, moral, psicológico, sexual. Má gestão de mudanças na organização. Falta de clareza sobre o seu papel, a sua atividade, baixa recompensa, baixos reconhecimentos também. Esses 4 riscos podem levar como consequência e agravo transtornos emocionais. Então, o que o Ministério do Trabalho e Emprego fez? Ele se juntou à Organização Mundial de Saúde e à OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Os 3 órgãos juntos sentaram, como nós estamos sentados aqui, e decidiram o seguinte: nós temos um problema. A ansiedade e a depressão causam um prejuízo anual de $1 trilhão à economia global. É muito zero. É muito zero. E mais do que isso, a gente sabe como é o autoextermínio no Brasil, e a gente sabe que os ambientes de trabalho hostis também contribuem, né? Porque são fatores multidisciplinares que levam aí para o adoecimento do indivíduo na sociedade. E juntos eles entenderam que a gente não pode obrigar 24 milhões de empresas a fazer terapia nos colaboradores, sim, que é o que muitos colegas nossos têm achado da NR1. A NR1 não é sobre terapia. A NR1 é sobre o ambiente. Se eu tenho um ambiente que adoece, eu preciso ir no foco. Qual é a raiz do problema? E a raiz, são 13 raízes. Já falei 4 para você, e agora nós iremos ler as demais para você entender. E aí você vai me perguntar: Felipe, mas como a gente avalia? Esse é papo para daqui a pouco. Presta atenção agora. Falta de autonomia no trabalho é um risco. Ambientes injustos é outro. Eventos violentos traumáticos. Sobrecarga no trabalho. Demandas de trabalho muito grandes. Subcarga no trabalho também. Más relações no local de trabalho. Fofoca, maledicência, preferencialismo, perseguição. Trabalho em ambientes de difícil comunicação e trabalho remoto e isolado. Eram 9 riscos em 2025, em 2026 se tornaram 3, 2027 ninguém sabe, mas a gente imagina que possa entrar ao longo dos próximos anos alguns riscos. O que eu acho que está muito perigoso, Jéssica, Murilo e colega de profissão. Nós, psicólogos, estamos nos confundindo sobre o que é a nova NR1. Ela é sobre o ambiente, não é sobre a terapia, sobre o tratamento. Pelo amor, não estou dizendo que não é importante, né? Eu sou psicólogo clínico também, mas o foco neste momento é o ambiente, é fazer ações coletivas em massa para que o ambiente seja mais saudável. Por exemplo, nós estamos dentro de uma cafeteria. Quais são os riscos aqui dentro? É claro que se você é gerente da cafeteria, você é o garçom, o barista, e você está adoecido, a empresa tem como obrigação de encaminhar para a clínica de saúde ocupacional, para um médico do trabalho, indicar, né, um profissional para cuidar e te ajudar nesse processo. Então eu vejo muito que essa confusão do mercado dos psicólogos acabou fechando portas de empresas. Sem sombra de dúvidas. Mais uma questão, vamos lá. Você tocou num ponto importante que muitas vezes ele é até do ponto de vista teórico da formação do profissional, que é confundir a clínica com a psicologia do trabalho. Psicologia das organizações do trabalho. A clínica com qualquer outro trabalho, exatamente, né, porque a clínica é o maior campo de atuação do psicólogo. Clínica. Exatamente. É até possível, do ponto de vista teórico, você fazer uma clínica do trabalho e no trabalho, né? Mas até para isso você precisa entender as limitações, os aspectos teóricos e tudo mais. Então, assim, é importante para o psicólogo
ele ter a formação adequada para poder atuar também nas organizações de trabalho, para não confundir isso. Mas eu te faço uma pergunta, Felipe, vamos lá, falando da NR1. Quem é da psicologia do trabalho, da psicologia organizacional, há muito tempo já aplica a famosa avaliação psicossocial do trabalho. Trabalhos em altura, confinamento, né, em profundidade, tudo, e já existia esse trabalho há alguns anos aí. Qual que é a diferença, Felipe, da NR1 para essa avaliação psicossocial? Pergunta perfeita. A avaliação psicossocial para a NR 33 e 35, que é respectivamente trabalho em altura e espaço confinado, é privativa do profissional psicólogo, psicóloga, e médico-médica, ponto final. Ninguém mais pode fazer. Que é uma avaliação coletiva ou individual através de instrumentos psicológicos reconhecidos que vai elaborar um laudo dizendo que aquele colaborador está apto emocionalmente para trabalhar em ambientes, né, que pode colocar ele em risco emocional, físico, biológico. A NR1 é sobre diagnóstico de riscos psicossociais no ambiente e não mais no indivíduo. E ela não é privatizada, não foi privatizada, não há, pelo que a gente viu de mercado, a possibilidade disso, mas não é porque ela é de uso amplo que é a Casa da Mãe Joana. O Ministério do Trabalho e Emprego publicou 240 páginas explicando o passo a passo e dizendo em todas as páginas da necessidade do profissional ter domínio técnico, preparo e conhecimento. Agora eu pergunto para vocês que estão aí no Conselho Regional aqui de Goiás de Psicologia, tem profissional no mercado mais capacitado para atuar com diagnóstico de indivíduo e de ambiente do que o psicólogo? Com certeza não, né? Nós somos os profissionais mais capacitados para isso. E você falou uma frase no início, não sei se eu vou conseguir reproduzi-la da mesma maneira, inclusive eu anotei, mas que vai muito em direção do que a gente está falando, né? Que o psicólogo, ele reclama muito, ele ocupa pouco, né? E esse movimento acho que se aplica tão bem a isso, porque de fato, nós somos os profissionais mais capacitados. Mas o que a gente está fazendo quanto categoria? A gente está reclamando que outros estão ocupando um espaço que você nunca vai ver psicólogo brigar por espaço, porque é muito nítido que é nosso. A gente aprendeu psicologia do trabalho ao longo da faculdade. Nós aprendemos inúmeros instrumentos validados, né, para atuar com o diagnóstico. Então, a gente tem um repertório muito bacana, fora que a gente está sempre estudando, fora que agora a gente tem esse presente que daqui a pouco o CRP Goiás vai contar para vocês e vocês vão poder pegar eles ainda hoje, esse presente, e começar a estudar esse presente a partir de hoje. Então, a gente tem muito instrumento. O que eu vejo que falta para nós psicólogos é segurança. Sim. Porque a gente tem medo do desconhecido. E eu morro de medo de altura, eu morro de medo de avião, eu tenho muito problema com avião. Só que eu visitei 34 países. Porque para mim, conhecer o mundo é mais importante do que eu passar a minha vida com medo de entrar num avião. Então você tem medo de entrar numa empresa porque você nunca atuou. Você tem medo de palestrar, mas gente, psicólogo não é profissional de palco. Você tá vendo a gente aqui, a gente não estudou para palco, a gente tá aqui brincando, rindo com as roupas e com a voz e com o tom, com a oratória, com o gaguejo, atropelando, sem fazer respiração. Você sabe fazer uma respiração para palestrar? Eu sei. Não. Alguém aqui aprendeu respiração para palestrar na faculdade? Eu aprendi para outros fins, né? Manejo de ansiedade. Respiração para manejo. Você aprendeu a fazer dancinha pra atrair paciente no Instagram? Não, Murilo, cadê a dancinha? aí não dá. Não sei nem o rumo da cabeça. Se a gente começar o podcast com uma dancinha, vai dar bom? Com certeza. Gente, você não é um profissional de palco. Então, aceite que tá tudo bem você não ter a oratória de um jornalista, você não ter o closet de uma blogueira. Vai com o melhor que você tem, entendeu? E muitas vezes eu falo para as minhas alunas e para os meus alunos, você tem medo de falar em público? Você tem receio? Eu já chego e falo assim, gente, eu sou a psicóloga aqui, Jéssica, eu não tô acostumada com palco, eu tô acostumada com o meu consultório aqui em Goiânia, meus pacientezinhos, tudo. Então não esperem de mim uma performance no palco, mas eu vou abrir meu coração, vou abrir minha carreira para ajudar vocês no nosso bate-papo.
Posso contar com vocês? Você humaniza ali o processo, o telespectador se desarma para receber o conteúdo. Então, eu vejo que o psicólogo, ele exige dele o que nem é dele, porque nós não somos profissionais de palco, nós somos profissionais de bastidores. A estrela sempre foram os nossos clientes, famílias, pacientes, trabalhadores e por aí vai. Mas ó, esse aqui tá muito bom, mas tá parecendo conversa combinada. Agora eu vou dificultar as coisas. Eu sou um empresário, Felipe, sou dono de uma empresa muito grande e eu acho que esse negócio de INR é só uma besteira para me fazer gastar mais dinheiro aqui na minha empresa. Por que que eu tenho que contratar um psicólogo, além de ser obrigatório, né? Não posso dar só um migué, não, e falar assim, eu sempre tenho um primo ali que pode assinar o papel aqui. Para que eu vou te contratar psicólogo para fazer essa tal dessa NR1 na minha empresa? 220 milhões de brasileiros. Se impostos fosse opcional, quantos milhões você acha que pagariam um dia? Pouca gente, né? 10 milhões? Menos. Talvez menos. Talvez menos. É a mesma coisa com a NR1. Ela não é opcional. Saúde mental, até o dia 25 de maio de 2026, era opcional em empresas. A partir de ontem, 26 de maio de 2026, e hoje, 27 de maio, ela vigora em todo o Brasil. Esse podcast está chegando para você um pouquinho depois, porque a galera, para manter os riscos psicossociais em dia, precisam de tempo para editar esse material. Mas agora, Murilo, você, empresário, vai fazer por quê? O preço da fiscalização, da multa, da atuação é muito maior para você. O que você vai investir para regularizar a sua empresa com isso é um valor irrisório perto do risco que você correrá. Mas o que eu vou ganhar com isso? O que eu ganho? Eu quero saber você vai ganhar proteção jurídica. Você vai ganhar o Ministério do Trabalho e Emprego não batendo na sua porta. E agora eu quero ver se a Jéssica tá antenada com a NR1. Vamos fazer uma pergunta boa para ela? Vamos lá, vamos tentar. Põe ela no fogo. Você acha que será o principal denunciador das empresas irregulares? Penso que talvez o próprio funcionário, né? Palma, galera, para ela. Muito obrigada. Os próprios colaboradores irão no site do MTE ou no próprio aplicativo e denunciarão as próprias empresas que trabalham, porque eles estão lá dentro, eles são vítimas daquele contexto, daqueles riscos. Então, não é opcional. E muitas vezes a gente bate na porta e fala: oi, tudo bem? Eu sou psicólogo Felipe Maronese, eu trabalho com saúde mental corporativa, NR1. Olha, vamos fazer, é muito importante o seu colaborador ter saúde mental. Vamos ser realistas. Se as empresas de verdade se preocupassem com a saúde mental do colaborador em sua maioria, o Estado não criaria uma lei. Sim, sim. A lei, ela é criada porque sem ela as pessoas não seguem. Precisa usar o trânsito, precisa dirigir no limite certo. Se pudesse dirigir com ou sem cinto, em qualquer limite, com álcool, não todo mundo, seria uma baderna, já é, com lei. Exatamente. Imagina sem. Então, eu acho que a gente está diante de uma revolução no mercado de trabalho, que é um trabalho de formiguinha. Hoje, nós temos quantos por cento de empresas hoje, a NR1 entrou em vigor ontem, quantos por cento de 100% de empresas você acha que já fez a NR1? Bem menos da metade. Menos da metade? Bem menos. E você, Jéssica? Eu acredito que muito menos da metade. Muito menos da metade. 5% hoje das empresas no Brasil, na data dessa gravação, estão atualizadas. Significa que junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até o final deste ano nós teremos muitas empresas procurando. E quem que é o profissional mais preparado? Procurem um psicólogo. Procurem um psicólogo. Você. E uma coisa até interessante que vocês falaram, que o psicólogo ele também precisa aprender a sair do lugar do romantismo, né? Porque de maneira majoritária a gente sabe que os benefícios que vamos ter é a promoção de saúde mental, e isso a médio e longo prazo vai ter um retorno muito positivo para a empresa, né? Aumento de produtividade, várias outras coisas. A gente precisa aprender que isso não vende, né? Mas esse é o ponto importante, porque na maioria das vezes o psicólogo ele é bem ruim para comunicar aquilo que ele faz. Né? Então, assim, quando chega no empresário, não, vamos melhorar os riscos psicossociais da sua empresa,
fica uma coisa meio Ou etérea, né? até a máxima, né? Vamos melhorar a saúde mental do trabalhador. Onde que está essa saúde mental? Onde que está esse risco? É um negócio etéreo, uma coisa que você não toca, você não... Como de nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Então, quando o psicólogo ele consegue tangibilizar, o que significa isso? Você consegue tornar algo que é imaterial em uma proposta concreta, mostrar para o empresário o benefício que ele vai ter para a empresa dele. Em números, né? E sim, que seja em faturamento, em melhora da qualidade de vida no trabalho, que seja em reduzir o tal do turnover, né, o absenteísmo, sinistralidade de plano de saúde, passivo trabalhista. Exatamente. E aqui você tem uma chave importantíssima, psicólogo, saiba conversar a linguagem das empresas, do empresário. Porque assim, nós temos um viés muito romântico na psicologia, do tipo, a saúde mental para todos, e sim, para todos, mas como que nós fazemos isso do ponto de vista concreto? Como comunicar isso? O que é essa saúde mental que muitas vezes fica num terreno de uma abstração? E você chega numa empresa e fala assim, não, precisamos melhorar a saúde mental do trabalhador. E muitas vezes você vai ter o dono da empresa com um nível de consciência, assim, de não, realmente precisamos, mas vai ter aquele cara que fala assim, dane-se a saúde mental do trabalhador, eu quero encher meu bolso de dinheiro. Exatamente. E aí, para esse cara, a gente precisa ter uma conversa com outro nível de comunicação. Para ele entender que para encher o bolso dele de dinheiro, ele precisa da saúde mental do trabalhador. Exatamente. E aí a gente está falando, sim, de fato, de um cuidado, mas de um cuidado que ele fica real, ele fica concreto. Então, como a gente comunica com as pessoas. Por isso que nós estamos aqui com o Felipe para trazer a consciência dos nossos colegas psicólogos que a gente também precisa sair um pouco dessa linguagem muito romântica, muito polida, e vamos falar a linguagem que as pessoas conseguem entender, obviamente respeitando a ética, respeitando a técnica da psicologia. Quando você chega num ambiente, né, numa empresa, e você fala que você é psicólogo, quem tá ali já para te ouvir. Você já tem uma profissão que te dá destaque, te dá espaço. Então, eu vejo que a gente tem que enfrentar esse medo e pensar, eu vou ficar criando desculpas ou eu vou pegar esse presente que o conselho está me dando, eu vou me munir, eu vou me preparar para entrar neste mercado. Ninguém nasceu pronto, mas eu te garanto que entre todos os profissionais que existem no mercado, nós estamos mais preparados. E de verdade, vocês estão diante de 3 profissionais maduros. Se houvesse um profissional mais preparado, nós diríamos, olha, essa profissão é tão capacitada quanto nós, mas não há. Psicologia é a profissão mais reconhecida no planeta quando fala-se de saúde mental, seja no consultório, no jurídico, na escola, no trabalho e em mais de 20 frentes que nós estamos atuando. E Felipe, para te contar, acho que a gente não pode deixar de falar isso aqui, que no CRB09 nós estamos fazendo a implementação da NR1, nós começamos na sexta-feira passada, foi o quê? Dia 22, a gente está falando datas aqui, né? Começamos a implementação, cuidando, né, dos nossos e, inclusive, mostrando que, de fato, a psicologia é a melhor profissão para fazer esse caminho. E aqui no 09 nós conseguimos montar uma comissão de psicologia organizacional do trabalho com profissionais sensacionais. Nós estamos colocando em ação esse projeto, né, e essa determinação da NR1 a partir da nossa comissão, que é presidida pela nossa vice-presidente, Michele Branquinho. Murilo também compõe essa comissão, eu também estou lá. E nós estamos conseguindo fazer um excelente trabalho e já colhendo esses benefícios que foram ditos aqui, né? Nós estamos em caráter experimental implementando 30 horas, a redução da carga horária de trabalho. A gente percebe o quanto isso afeta positivamente na qualidade de vida dos funcionários, dos colaboradores, o quanto isso aumenta a produtividade, né? O quanto nós conseguimos entregar mais com menos tempo. Então isso nós estamos, vale mencionar aqui, e que é um ponto importante, né? Nós não estamos falando aqui só dessa questão do que se tem que fazer, mas estamos mostrando que nós estamos fazendo. E estamos colhendo um excelente trabalho dentro do CRP. Aproveitando a presença do Felipe, dizendo que eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo, ele é muito especial porque a psicologia do trabalho, por muito tempo, infelizmente, ela ficou muito no nível do operacional. É muito comum que você veja o psicólogo na empresa meramente como um aplicador de testes. Recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção. Aplica teste, corrige, contrata, demite, etc.
Mas quando a gente vai estudar de fato a psicologia do trabalho, a gente vê lá naquela pirâmide dos níveis de atuação na empresa, que você tem um tático e você tem finalmente o estratégico, que é onde o psicólogo atua, inclusive para ajudar nas políticas da empresa, no gerenciamento, no processo de tomada de decisão, construção de cultura organizacional. E eu acredito que esse momento ele é muito importante para a psicologia brasileira tomar consciência e subir alguns degraus nessa pirâmide. Então, assim, a gente já está vendo uma psicologia que está avançando em maturidade teórica, técnica, e agora é um espaço amplo de mercado que se abre para o profissional de psicologia. Então, você que é psicólogo, é a hora de você se preparar. Na verdade, já passou da hora, né? Já estamos... Já está atrasado. Então, assim, corre, vai fazer a sua formação, vai... Porque abre-se um espaço, de fato, para que... isso vai ajudar muito a conscientizar o próprio trabalhador do que o psicólogo faz. Não só dentro da empresa, mas também fora das empresas. Então, o psicólogo ser um vetor de formação, de informação e de transformação, não é isso? Exato. Eu ia falar, pare de reclamar, mas não precisa parar de reclamar, porque nós sabemos que a reclamação tem uma função importante no nosso comportamento. Mas reclama, mas ocupe o espaço. Reclame fazendo. Reclame fazendo, porque, de fato, essa é uma abertura importante para a psicologia como profissão. E nós estamos aqui com o Felipe, que inclusive oferece formação, maior formação do Brasil hoje, dentro da NR1. E de fato, se você ainda não fez, você está atrasado. E até falo nesse sentido, né? O Felipe aqui falou dos presentes, eu já vou te contar qual é o nosso. Mas o Felipe tem vários presentes também que profissionais conseguem acessar, conseguem se informar, sem necessariamente fazer um gasto elevado nisso, né, Felipe? Gente, vocês podem me acompanhar pelo Instagram, @psicólogo Maronese. Eu lidero a maior escola de negócios para profissionais psicólogos em saúde mental corporativa do Brasil. Somos líder no mercado de marketing para psicólogos também no Brasil. E eu tô aqui de braços abertos. Eu acho que o psicólogo ele é muito preparado, muito capacitado, teoricamente, mas muitas vezes emocionalmente a gente está tão acostumado a cuidar do outro, na casa, no trabalho, no consultório, na escola, em todos os lugares, que a gente esquece, né? Eu falo, por a gente fazer terapia há muito tempo, a nossa régua é muito alta com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Sim. E às vezes a gente acaba sendo treinador dos outros, mas a gente não olha para isso mesmo, entendeu? Então, ocupe, esse lugar é seu, a cadeira tá marcada com o seu nome e com as letrinhas do seu CRP. Ocupe a saúde mental na clínica, no hospital, no trabalho, aonde for, conte comigo, conte com o conselho da sua cidade, conte com o conselho de Goiás, porque juntos eu tenho muita certeza que a gente consegue fazer um movimento muito mais forte pela valorização. Tô honrado de ser o primeiro convidado, porque eu acredito que essa proximidade, eu falo como psicólogo agora, não como professor, mas eu acredito que essa proximidade com os conselhos vai nos trazer muita segurança, muita confiança. Esse bate-papo com certeza respondeu dúvidas de muitas pessoas, né, nessa conversa, e vão vir muitas outras. Eu já tô vendo alguns convidados que já chegaram aqui, então vai vir coisa muito legal aí para vocês. Felipe, é recíproco essa gratidão de que você disponibilizou de uma maneira muito generosa o seu tempo, veio aqui para Goiânia, passou um tempo com a gente. Hoje, né, pensando aqui no dia de gravação, nós vamos ter à noite um evento sobre a saúde mental do trabalhador. A gente agradece muito a sua disponibilidade, inclusive contando aí do presente finalmente, né, hoje no evento. Esse podcast vem posterior, então você já vai ter essa disponibilidade. O CRP09 está lançando uma cartilha de orientação para você, psicólogo, atuar, trabalhar com a NR1. E nós tivemos aí a honra de contar com o Felipe como revisor desse material. Então tenha certeza que você vai receber um material de altíssima qualidade para você colocar em prática tudo isso que nós estamos falando aqui. Esse é um compromisso da sua gestão, te ajudar, profissional, a se apossar desse seu lugar de fato, profissional da psicologia e sair desse lugar de que a psicologia não dá dinheiro, que não funciona. Nós estamos aqui com o nosso primeiro convidado, Felipe, para te mostrar que não é assim que funciona. Quero agradecer de novo a sua presença aqui, Felipe, de maneira muito generosa, estar aqui com a gente. Agradecer o Murilo, estar aqui com a gente nessa condução, e agradecer você
que nos acompanhou. E claro, né, gente, antes de finalizar aqui, já pedi para você, antes de a gente acabar, curte o vídeo, se inscreve no canal do Conselho, manda para o seu amigo psicólogo que precisa também saber e acompanhar esse movimento. Deixar com que os meus colegas aqui se despeçam de vocês. Vamos lá, essa iniciativa que nós temos aqui hoje é uma tentativa de aproximar mais o conselho dos nossos colegas. Então você que está assistindo esse vídeo aí, deixa o dedo no like aí, tá? Curte esse vídeo, compartilha, é de graça, não vai te custar nada e vai ajudar muito a comunicar a psicologia com tanto os nossos colegas quanto com as outras pessoas. Não posso esquecer, eu estava esquecendo. Hoje, falando da generosidade do Felipe, ele está aqui no dia do aniversário dele, conversando com a gente, conversando com vocês. 23 aninhos hoje. Olha só, vocês estão vendo. Pensa na flor da idade, então não posso deixar de te dar os parabéns e de novo agradecer. Manda o parabéns aqui no comentário pro Felipe, dê o parabéns para ele aqui. Felipe, obrigado, meu querido. Querendo achar o Felipe Maronese nas redes sociais, como é que faz, hein? @psicólogo Felipe Maronese. E não esqueça de pedir para eles deixarem um comentário que o Murilo vai escolher o melhor comentário para receber o presente, que é 1 hora de mentoria comigo. Murilo é exigente. Gente, mas pensando aqui nas complicações posteriores desse vídeo, a gente precisa ter aí um parâmetro de tempo, né, dos comentários. Ah, sim. Vamos lá, nos primeiros 7 dias. Pós-postagem. Pós-postagem. Primeiros 7 dias aí, o comentário mais legal, baseado nas vozes da minha cabeça. Exatamente. Quais são os critérios? As vozes da cabeça do As Murilo. vozes da minha cabeça. A gente vai lá, vai escolher um bacana, mas se esforça nesse comentário. E minha presidente querida, como é que te acha nas redes sociais para segui-la e aprender um pouco mais com a sua sabedoria psicológica? jessicaamorim.psi. Sigam lá, acompanhem aí os movimentos da vida, da clínica, do conselho e das aleatoriedades da certeza. vida. E você, meu querido assessor? Muitas piadas duvidosas no meu Instagram, conteúdos de psicologia e filosofia também, e coisas diversas, @Murilo com 2 L's, .psi. Parece chique, né? Parece francês, com 2 L's, né? Não, mas é porque o meu nome veio com 2 L no nome, é Murilo.psi, você me acha lá pra gente trocar figurinha, conversar fiado e falar um pouco de psicologia também. Maravilha, vamos deixar todos esses links aqui para vocês também. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse lançamento do nosso podcast. Espero que vocês continuem aqui nos acompanhando. Vai ser difícil, mas nós vamos nos movimentar para manter a qualidade desse nosso primeiro convidado aqui. E se vocês tiverem nomes, sugestão de pautas, mandem aí que a gente vai estar sempre acompanhando para poder trazer o melhor para vocês. Muitíssimo obrigada para vocês. Obrigada para você que nos acompanhou e até o próximo episódio.